Olá, pessoal! Essa aula aqui, então, vai ser sobre a organização e a motilidade do trato gastrointestinal. E a gente vai justamente começar falando sobre a organização e também relembrar a morfologia do trato gastrointestinal. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver os diferentes segmentos e os diferentes órgãos que a gente encontra no trato gastrointestinal. Então, a gente pode encontrar aqui, começando aqui pela boca, a orofaringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é composto por duodeno, jejum e ilho, e depois o intestino grosso, onde a gente vai encontrar o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente. Aqui no fim tem um cólon sigmoide, o reto e o ânus, tá? E aí agora vamos falar um pouco também sobre a função de cada uma dessas regiões. Então, a boca e a orofaringe, que é a região mais superior da faringe, elas vão ser as regiões responsáveis por triturar o alimento que a gente ingerir em porções menores e também por lubrificar e iniciar a digestão principalmente de carboidratos, através da ação de alguns componentes derivados da saliva, que vêm então das glândulas salivares, que são então órgãos acessórios ao trato gastrointestinal. É também aqui na boca e na orofaringe que vai começar o processo de deglutição, impulsionando então o alimento em direção ao esôfago. Aqui no início do esôfago, a gente tem o esfíncter esofágico superior e depois, então, temos o esôfago, que vai atuar, então, como um canal condutor para o estômago. Antes da gente chegar no estômago, a gente encontra aqui o esfíncter esofágico inferior. Já o estômago, ele vai ter uma função de armazenamento temporário de alimentos, e também vai ser onde a gente vai iniciar a digestão de proteínas e lipídios, a partir da mistura que o estômago vai fazer com algumas enzimas digestivas lá do estômago e também com a mistura com o ácido. Depois, aqui na divisão entre o estômago e o intestino, a gente vai encontrar o esfíncter pilórico. E agora falando aqui então do intestino delgado, que é a próxima região que a gente vai encontrar. Aqui no intestino delgado, a gente vai receber a secreção que vai vir do pâncreas, e o pâncreas vai então secretar muitas enzimas digestivas para participar da digestão dos nutrientes lá no intestino delgado, e também vai secretar bicarbonato, que vai tamponar o ácido que venha a chegar aqui a partir do estômago. Vai chegar aqui também no intestino delgado a bile, que estiver estocada na vesícula biliar e que estiver vindo diretamente do fígado, que é o órgão acessório que vai produzir a bile. E na bile a gente vai encontrar os ácidos biliares, que vão ser importantes para a emulsificação dos lipídios da nossa alimentação lá no intestino delgado. No intestino delgado, então, a gente vai ter a digestão desses nutrientes a partir da ação dessas enzimas pancreáticas e também pela ação de enzimas presentes no próprio intestino, na membrana borda em escova, que é a região mais próxima do lúmen do intestino delgado. Vai ser também no intestino delgado, onde a gente vai ter a absorção dos nutrientes, né? Então, os nutrientes, depois de serem digeridos por essas enzimas, eles passam a ser, então, capazes de serem absorvidos, e eles vão ser absorvidos no intestino delgado. É também no intestino delgado que a gente vai fazer a maior parte da absorção de água e eletrólitos. E depois, então, o que sobrar vai em direção ao intestino grosso. E bem aqui, entre o intestino delgado e o intestino grosso, é onde a gente vai encontrar o esfíncter iliocecal.
O conteúdo, então, que chegar aqui do intestino delgado, aqui no intestino grosso, vai passar, então, aqui pelo cólon ascendente, inicialmente, e vai ser aqui que a gente vai ter, vai começar, né, e depois também vai continuar, a dessecação final do conteúdo ali do lúmen do intestino, ou seja, vai ser onde a gente vai absorver quase todo o restante da água e também dos eletrólitos. E aí aqui, também no intestino grosso, é onde a gente vai armazenar as fezes, antes delas serem, então, excretadas aqui pelo ânus. E agora falando um pouco mais sobre a anatomia da parede do trato gastrointestinal. Então, embora a gente encontre uma anatomia um pouco diferente de uma região para outra, a gente tem uma organização básica que é muito similar entre todos os segmentos do nosso trato gastrointestinal. Então, aqui, por exemplo, na região superior, a gente vai encontrar a parede do duodeno, aqui a parede do cólon e aqui do estômago. E a gente pode ver que em todos esses locais a gente vai encontrar mais próximo do lúmen o que a gente vai chamar de mucosa. Então, aqui a mucosa, aqui a mucosa, aqui a mucosa, que ela vai ser composta, então, por uma camada única de células epiteliais. E logo abaixo, aqui em amarelinho, a gente vai encontrar o que a gente vai chamar de lâmina própria, tá? E isso também em todos os segmentos. A lâmina própria, ela é composta por tecido conjuntivo frouxo. E é lá que a gente vai encontrar, então, capilares sanguíneos, células do sistema imunológico e também, logo abaixo, a gente vai encontrar a camada muscular da mucosa. Em todos esses segmentos aqui, como vocês podem ver, tá certo? Então, tudo isso junto forma a mucosa. A mucosa, ela pode ter evaginações, como a gente vai encontrar aqui no intestino delgado, formando o que a gente vai chamar de vilosidades, e ela pode ter também invaginações, que a gente vai encontrar aqui no intestino delgado, no nome aqui de criptas, no intestino grosso, que a gente também vai chamar de criptas, e no estômago, onde a gente vai chamar de glândulas. Bom, embaixo da mucosa, em todos esses locais, a gente vai encontrar a camada da submucosa, que também é composta por um tecido conjuntivo frouxo, assim como a lâmina própria. Abaixo da submucosa, a gente vai encontrar duas camadas musculares. Uma camada muscular circular, inicialmente, e depois uma camada muscular longitudinal. E mais internamente, a gente encontra aqui, né, outro tecido conjuntivo que a gente vai chamar de serosa. E agora vamos passar para falar um pouco mais sobre as funções gerais do trato gastrointestinal. Então, como eu já tinha comentado antes, o trato gastrointestinal ele tem uma importante função na digestão e absorção de nutrientes. Então, se a gente considerar um indivíduo sedentário, ele necessita aproximadamente de 30 quilocalorias por quilograma de peso corporal por dia. E a única forma dele obter essa energia é justamente a partir da alimentação. Então, na alimentação vão chegar nutrientes que, antes de poderem ser absorvidos, precisarão ser digeridos. E como a gente já falou, a gente vai ter a digestão, então, de nutrientes na boca, no estômago e no próprio intestino delgado. E vai ser aqui no intestino delgado que a gente também vai ter a absorção desses nutrientes. E esses nutrientes, depois de serem absorvidos, entram na circulação sanguínea e podem então ser distribuídos para todos os tecidos do nosso organismo. Como já comentei também, o trato gastrointestinal tem uma importante função no equilíbrio hidroeletrolítico. Então, os principais locais que a gente vai ter a absorção de água e eletrólitos vai ser justamente aqui no intestino delgado
e no intestino grosso. Então, a gente vai encontrar aqui no intestino delgado, por dia, aproximadamente de 8 a 9 litros de água. Da onde que vem tanta água? Mais ou menos uns 2 litros vem da água que a gente ingere ao longo do dia, mas muito da água que chega aqui no intestino delgado vem também das secreções, da secreção salivar, da secreção gástrica, da bile, da secreção pancreática e das secreções intestinais. Então, o intestino, além de absorver, ele também secreta fluidos e eletrôlitos. Depois, o que resta aqui de água, né, de fluidos e eletrólitos, vai para o intestino grosso. Então, o que chega por dia no intestino grosso é aproximadamente 2 litros de fluidos. Desses 2 litros, aproximadamente 1,9 litros são absorvidos no intestino grosso naquela dessecação final que eu acabei de comentar para vocês. Sobrando, portanto, apenas 100 ml de água que vão para as fezes. O trato gastrointestinal ele vai ter uma importante função também na excreção de resíduos. Então, aqui quando a gente vê nesse esquema anterior, a gente pode ver que aqui no intestino delgado, a gente vai ter a secreção e muito dessa secreção vai vir, por exemplo, da bile, né? E a bile, por sua vez, vai trazer vários resíduos do organismo que deverão ser excretados depois pelas fezes. Então, o que a gente vai excretar, né, no fim, pelas fezes? Vão ser produtos da dieta que não forem digeridos, que a gente ingeriu, mas não consegue ser digerido, como, por exemplo, a fibra dos nossos alimentos. Células mortas do próprio trato gastrointestinal ou de bactérias residentes desses segmentos. E, como eu já tinha comentado, vários resíduos que vêm a partir da bile. Então, por exemplo, metais pesados, cátions, ânions, fármacos, tudo isso vem através da bile, chega no intestino delgado, grande parte não vai ser reabsorvida no intestino delgado e depois acaba sendo eliminada pelas fezes. E o trato gastrointestinal ele também vai ter uma importante função como mecanismo de defesa do organismo contra potenciais agentes patogênicos. Por que isso é importante? Porque é a maior área do nosso organismo em contato com esse ambiente externo, por conta da grande área, né, de superfície que a gente encontra no nosso intestino. Então, como que o nosso trato gastrointestinal ele consegue se proteger, né, desses potenciais agentes patogênicos? Primeiramente, a gente tem vários mecanismos não imunológicos. Então, a própria barreira epitelial, né, que vão ter ali junções de uma célula com a outra, vão impedir, né, a passagem de muitas dessas células, como bactérias ou mesmo de outros agentes que possam ser tóxicos para o organismo e vão impedir, então, disso entrar no nosso organismo, entrar na nossa corrente sanguínea. A própria secreção de ácido pelo estômago também vai ser importante, porque mantendo aquele pH ácido do estômago, isso já por si só já leva à morte celular de vários agentes patogênicos. E também o peristaltismo, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, mas consiste no movimento que a gente vai encontrar em determinadas regiões do nosso organismo, como no esôfago e no intestino. Então, como a gente tem movimento no intestino, isso garante que algumas bactérias que venham a chegar ali não se alojem ali. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha uma deficiência no peristaltismo, lá no intestino poderia crescer algumas bactérias que são aeróbicas e que seriam patogênicas, né? E que não seriam encontradas no indivíduo com peristaltismo. Além disso, o nosso trato gastrointestinal ele também tem mecanismos de defesa imunológicos. Como que ele faz isso? Então, lá no nosso intestino, a gente vai encontrar o que a gente chama de tecido linfóide associado ao intestino, que vem do inglês aqui e da sigla GOUT. Então, o que é o GOUT, né? Então, ele é esse sistema imunológico que a gente vai encontrar lá no intestino e ele vai consistir de placas de Peyer, que tem mais ou menos de 1 centímetro de largura para 5 centímetros de comprimento. E lá a gente vai encontrar, então,
várias células aqui do sistema imune, como vocês podem ver. Então aqui, né, tá o tecido epitelial, né, na mucosa, e aqui estão as placas de Peyer. A gente vai encontrar, ó, linfócitos B, linfócitos T, enfim, vários tipos de células agregadas. E o Gauch também consiste de células que não estão agregadas, estão de forma difusa aqui ao redor, principalmente da lâmina própria. E a gente vai encontrar até 80% das células produtoras de imunoglobulina do nosso organismo no próprio intestino, justamente por essa grande área de contato que o intestino vai ter com o ambiente externo. Esse Gauch, ele vai ter então essa função de nos proteger desses potenciais agentes patogênicos, mas ele também tem outra função, que é de também permitir uma tolerância imunológica as substâncias que apresentam um potencial imunogênico que vem da dieta e também até as bactérias que normalmente residem no intestino. Então, para isso tudo, a gente não quer que nosso sistema imunológico destrua, né, tudo isso. Então, o Gauch, ele também tem essa regulação para que a gente tenha essa tolerância imunológica para o que é bom para o nosso organismo. Bom, e como que a gente faz a regulação de toda essa função do nosso trato gastrointestinal? Então, grande parte dessa regulação vem a partir da ação de hormônios, de mediadores, que a gente vai falar em aulas futuras. Mas também, grande parte dessa regulação é dada pelo que chamamos de sistema nervoso entérico. Então, o que é o sistema nervoso entérico? Então, ele é o principal mecanismo neural que vai controlar a função do trato gastrointestinal e ele vai atuar como se fosse um mini cérebro que fica fora, então, do nosso sistema nervoso central e que vai possuir muitos neurônios, aproximadamente 100 milhões de neurônios. A gente vai encontrar o sistema nervoso entérico principalmente em dois agregados. A gente vai ter o plexo mientérico, também chamado de plexo de Auerbach, que a gente vai encontrar entre as camadas musculares longitudinal e circular. Então, entre uma camada e outra, a gente vai encontrar neurônios do plexo mientérico. E esse plexo mientérico a gente vai encontrar por todo o trato gastrointestinal. Então, lá do início do esôfago até o reto. E a gente tem outro agregado do sistema nervoso entérico, que é o que a gente chama de plexo submucoso, ou plexo de Meissner. Esse plexo, como o nome já diz, ele fica na camada mucosa, que é aquela camada que fica abaixo da camada muscular da mucosa e acima da camada muscular circular. Só que esse plexo submucoso a gente não vai encontrar em todo o trato gastrointestinal, a gente vai encontrar apenas no intestino delgado e no intestino grosso. Independente do plexo, esse sistema nervoso entérico, ele vai se organizar da seguinte forma. Então, a gente vai ter um neurônio sensorial que vai detectar alguma alteração ali no trato gastrointestinal. Esse neurônio sensorial vai se comunicar com um interneurônio e esse interneurônio, por sua vez, vai se comunicar com um neurônio secreto-motor, que, por sua vez, vai atuar também no trato gastrointestinal, por exemplo, numa célula muscular, ou, por exemplo, num vaso sanguíneo ou numa célula endócrina. Então, é o neurônio secreto-motor que, no fim, vai gerar uma resposta ali naquele local do trato gastrointestinal. Como qualquer outro neurônio, esses neurônios vão se comunicar através da secreção de neurotransmissores químicos, que vão, então, fazer sinapses com os neurônios seguintes. Vendo aqui de forma mais detalhada. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem um segmento da parede do intestino delgado. Então, aqui a gente vai encontrar o plexo submucoso entre a camada muscular da mucosa e a musculatura circular. E vamos encontrar o plexo mientérico
entre a camada muscular circular e a camada muscular longitudinal. Então, vamos começar aqui pelo neurônio sensorial, que poderia ser, por exemplo, um mecanorreceptor ou um quimiorreceptor. Então, são neurônios que vão ser ativados, vão ser estimulados por alterações mecânicas ou químicas. Então, uma vez que eles forem estimulados, eles podem, por exemplo, fazer sinapses com interneurônios, que podem estar, por exemplo, no plexo submucoso. Já esse interneurônio vai fazer sinapse com um neurônio secreto-motor, que poderia ser esse verde aqui. E que, por sua vez, vai gerar, por exemplo, uma resposta numa célula secretória ou uma resposta numa célula muscular. Então, gerando uma resposta ali, por exemplo, de contração ou relaxamento muscular, ou de estimular a secreção de um hormônio, por exemplo. Então, tudo vai depender do neurônio, tudo vai depender do estímulo, tudo vai depender da região que isso estiver acontecendo. Além do sistema nervoso entérico conseguir agir por ele próprio, então ele consegue gerar reflexos dele próprio, então ele identifica uma alteração e ele próprio se comunica com o interneurônio que está ali mesmo, que já se comunica com o neurônio efetor ali mesmo e já gera uma resposta no local. O sistema nervoso entérico, ele também consegue se comunicar com o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, composto pelo sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, acaba se comunicando com o sistema nervoso entérico. Então, como isso pode acontecer? Então, vamos imaginar uma situação em que o sistema nervoso parasimpático seja estimulado. Nessa situação, inicialmente, então, um neurônio aqui que está lá no sistema nervoso central, ele vai ser estimulado e ele vai chegar aqui no trato gastrointestinal através dessa fibra pré-ganglionar parasimpática. No caso aqui, essa fibra ela pode vir através do nervo vago ou através do nervo pélvico. A gente vai encontrar o nervo vago da faringe até o cólon transverso e vai encontrar o nervo pélvico a partir do cólon descendente até o esfíncter anal interno. Essa fibra pré-ganglionar parasimpática vai secretar então o neurotransmissor acetilcolina e então essa acetilcolina vai acabar estimulando o gânglio parasimpático, que nada mais é do que esses neurônios do sistema nervoso entérico. Então, esse neurônio que já reside aqui no plexo mientérico ou no plexo submucoso vai ser então estimulado por essa fibra pré-ganglionar parasimpática. E o axônio que sair desse neurônio vai ser então a fibra pós-ganglionar parasimpática, já que o gânglio é o corpo celular desse neurônio. Do axônio desses neurônios, que então vai ser chamado de fibra pós-ganglionar parasimpática, podem sair diferentes neurotransmissores. Então, na maior parte das vezes, ele vai secretar também acetilcolina, como o pré-ganglionar parasimpático. E a acetilcolina, nesse caso, quando ela for secretada por esse neurônio, ela vai ter um efeito estimulatório, ou seja, vai estimular, por exemplo, a contração muscular, vai estimular a secreção e por aí vai. Em algumas outras situações, esse neurônio vai secretar outros neurotransmissores, como o peptídeo intestinal vasoativo, ou VIP, ou então o óxido nítrico, também chamado de NO. Esses neurotransmissores já são inibitórios. O que significa isso? Que ao invés de, por exemplo, estimular a contração de uma célula muscular, ele vai estimular o relaxamento dessa célula muscular. Ou então vai, por exemplo, diminuir a secreção de alguma coisa. Tudo bem?
o sistema nervoso parasimpático acaba sendo muito mais importante do que o sistema nervoso simpático, embora o sistema nervoso simpático também possa agir, então, aqui no trato gastrointestinal. Então, só lembrando aqui do sistema nervoso simpático, o gânglio simpático não fica no órgão-alvo, ele fica fora do órgão-alvo. Então, a gente tem aqui o neurônio, né, que vem aqui com uma fibra pré-ganglionar simpática, faz sinapse, então, com outro neurônio aqui no gânglio simpático, fora do trato gastrointestinal. E essa fibra pós-ganglionar simpática que vai, então, chegar ali no trato gastrointestinal e vai provocar algum efeito, estimulando um outro neurônio ou agindo diretamente, por exemplo, numa célula muscular ou numa célula secretória. O sistema nervoso simpático, na maior parte das vezes, vai ter um efeito inibitório sobre o trato gastrointestinal. Bom, falando um pouco mais sobre o sistema nervoso parasimpático. Existe uma situação em que o sistema nervoso parasimpático ele vai ser estimulado justamente pelo trato gastrointestinal e não por outras regiões do sistema nervoso central. Então, como que isso vai acontecer? Então, vamos imaginar que aconteceu alguma alteração aqui no trato gastrointestinal. Por exemplo, houve uma distensão ali da parede, né? E aí aqui vão ter neurônios sensoriais que vão detectar essa alteração, assim como essas que a gente já tinha comentado antes. Só que esses neurônios sensoriais, ao invés deles fazerem sinapse com interneurônios que estão ali no trato gastrointestinal, eles vão se comunicar com interneurônios que estão no sistema nervoso central. Então, eles vão, através também do nervo vago, até o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, eles se comunicam com interneurônios, que vão estar, então, lá no bulbo. E aí, lá, então, esses interneurônios que vão estimular esse neurônio aqui do parasimpático. E que volta, então, geralmente via nervo vago, né? Porque a maior parte aqui do trato gastrointestinal está inervada pelo nervo vago, ou até, então, pelo nervo pélvico, se for na região mais distal do nosso trato gastrointestinal. Quando isso acontecer, ou seja, o estímulo vier do trato gastrointestinal, for até o sistema nervoso central e voltar via sistema nervoso parasimpático, através do nervo vago, então ele vai via nervo vago e volta via nervo vago. Para isso, a gente vai dar um nome de reflexo vago-vagal, porque vai através do nervo vago e volta através do nervo vago. E o reflexo vago-vagal, diferente do reflexo local pelo sistema nervoso entérico, que eu mostrei aqui antes, ele consegue agir à distância. Então, ele pode ser estimulado, por exemplo, no esôfago e provocar uma alteração no intestino, que está muito distante. Diferente do sistema nervoso entérico, que detecta ali e ali mesmo vai provocar uma resposta, porque ele precisa, né, se comunicar com células que estão ali próximas dele. Tudo bem? E agora vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar mais sobre a motilidade do trato gastrointestinal. Então, a motilidade ou a atividade motora no trato gastrointestinal, ela vai desempenhar 3 funções principais. A primeira delas vai ser de mistura. E a mistura vai ser importante para justamente misturar os nutrientes que vierem da alimentação com tudo que vier a ser secretado pelo nosso trato. Então, por exemplo, enzimas, água, ácido. Então, ela vai ser importante para misturar tudo isso e possibilitar, então, uma melhor digestão e uma melhor absorção dos nutrientes. A segunda função vai ser de propulsão, que vai ser, então, promovida por ondas progressivas, tá certo? E que vão ter função, então, justamente de deslocamento do conteúdo que tiver no lúmen. Então, a partir da propulsão, a gente consegue trazer um conteúdo que está num local para um outro local. E, por fim, a gente tem a função de reservatório. Então, o trato gastrointestinal ele consegue funcionar também como um local de armazenamento de conteúdo.
E isso vai ser possível graças à função dos esfíncteres, que numa situação de repouso, eles ficam na forma contraída. Então, onde a gente vai encontrar principalmente essa função de reservatório? Então, no estômago, graças ao esfíncter esofágico inferior e o esfíncter pilórico, a gente consegue armazenar ali o conteúdo da alimentação por determinado período. E a gente vai encontrar também lá no intestino grosso, onde a gente vai armazenar, então reservar, né, ter a função de reservatório de fezes, graças ao esfíncter iliocecal e os esfíncteres anais. Tudo bem? Agora falando um pouco mais sobre essa função de propulsão e de mistura. Então, a propulsão, ela ocorre devido a um movimento que a gente vai chamar de peristaltismo. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente está fazendo uma propulsão, um deslocamento desse conteúdo aqui, que estava aqui numa região, para uma região mais distal. Tudo bem? Para a gente fazer esse peristaltismo, que são então em formato de ondas, a gente vai precisar ter a contração da musculatura circular nessa região e o relaxamento da musculatura circular desta região, porque senão o negócio não consegue passar. Além disso, a gente vai precisar ter também a contração da musculatura longitudinal dessa região, fazendo então que ela vai contraindo e com isso o conteúdo que está aqui dentro vai se deslocando para baixo. Então, essa questão de contração e relaxamento da musculatura circular e longitudinal vai ser fundamental para a gente conseguir gerar essa onda peristáltica. Já que a função de mistura, ela é decorrente dessa motilidade que a gente chama de segmentação. Então, a segmentação é uma motilidade que acontece graças apenas à contração da musculatura circular. Então, vamos imaginar aqui, né, vários conteúdos. E aqui é onde está a contração da musculatura circular. Então, ela está contraindo aqui, depois de um tempo ela vai contrair em outro local. E ela vai contrair e essa contração, relaxamento vai mudando de direção. Então, aqui, por exemplo, estava aqui, 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 depois desloca para cá e para cá. Então, esse conteúdo é como se ele cortasse no meio, né? Vai metade para um lado, metade para o outro. Aqui também, metade de um lado, metade para o outro. E dessa forma, então, a gente vai misturando o que está para cima, o que vai para baixo, e as coisas acabam se misturando. Agora, vamos ver como a gente vai encontrar esses diferentes tipos de motilidade ao longo de todo o trato gastrointestinal. Então, vamos começar pelo que vai acontecer na boca. Então, na boca, a gente não vai encontrar nenhum desses tipos de motilidade, tá? Que eu acabei de comentar. Mas a gente vai ter também um movimento aqui das mandíbulas que vão promover a mastigação. Então, a mastigação, ela vai ser importante para fazer a quebra mecânica dos alimentos ingeridos. Então, a gente vai reduzir os alimentos a partículas menores. E isso vai, então, facilitar a deglutição e também vai facilitar a digestão química desses nutrientes, tá certo? Então, a gente diminuindo o tamanho, a gente aumenta a área de superfície desses alimentos com as secreções que venham a chegar no nosso trato gastrointestinal, assim como na própria boca. A mastigação é tão importante que pessoas que não têm dentes, né, que é a principal forma aí da gente conseguir quebrar esse alimento, elas precisam que essa comida sólida seja realmente cortada em pequenos pedaços, porque senão ela não vai conseguir nem deglutir esse alimento, né? Não vai nem conseguir deslocar esse bolo alimentar em direção ao esôfago. A mastigação, ela é um ato voluntário, então a gente consegue ter esse controle, né, de abertura e fechamento das mandíbulas, mas ao mesmo tempo é um ato reflexo, é algo que a gente nem precisa pensar para fazer. Então, existe ali uma região do nosso sistema nervoso central que controla isso de forma reflexa.
Depois de mastigar, a gente vai fazer a deglutição. Então, como que vai funcionar a deglutição? Então, no primeiro momento, vai ter o que chamamos de fase oral. A fase oral é uma fase que é voluntária. Então, o que vai acontecer nessa fase? Então, depois da gente mastigar, a gente vai, com a ajuda da língua, né, comprimir o alimento, o bolo alimentar, em direção à orofaringe. E aqui na orofaringe, a gente vai ter vários neurônios sensoriais que vão detectar a chegada desse bolo alimentar e vão, então, iniciar o reflexo da deglutição. Então, a deglutição, a partir daí, ela vai ser comandada a partir de um centro de deglutição que a gente vai encontrar lá no bulbo, lá no sistema nervoso central. Então, lá no sistema nervoso central, a gente tem alguns neurônios que vão controlar tudo isso que vai acontecer a partir de agora, tá certo? E eles comandam tudo isso a partir da ação de vários nervos cranianos que saem de lá e vão em direção aqui a essa região. Então, em seguida, a partir da ação de todos esses neurônios lá do bulbo, vai começar a fase faríngea. Então, quais vão ser as alterações que eles vão provocar aqui, né, justamente na faringe? Então, ele vai fazer a aproximação das cordas vocais, a elevação da faringe, o fechamento aqui da epiglote, impedindo, portanto, que o bolo alimentar vá em direção à traqueia, tá? Vai fazer um peristaltismo da faringe e, por fim, vai fazer o relaxamento do esfíncter esofágico superior, que no estado de repouso está contraído, né? Então, ele precisa relaxar para que o bolo alimentar entre no esôfago. E só falando um pouco mais sobre esse esfíncter é um dos poucos do nosso trato gastrointestinal que é formado por musculatura estriada esquelética e não musculatura lisa. E vai ser o esfíncter que vai ter maior pressão de repouso de todos os esfíncteres do trato gastrointestinal. Bom, relaxou o esfíncter esofágico superior, bolo alimentar entrou no esôfago. E aí a gente vai começar então o que a gente vai chamar de fase esofágica. Então, uma vez que relaxou aqui o esfíncter esofágico superior, aqui é um gráfico de pressão em cada um dos locais aqui, tá certo? Então, vendo aqui no esfíncter esofágico superior, quando ele relaxa, diminui aqui a pressão. E vejam que logo em seguida a gente vai ter um aumento aqui da pressão do esfíncter esofágico superior, que é decorrente da contração dele. Então, primeiro ele relaxa, o bolo alimentar passa, logo em seguida ele contrai novamente. Tudo comandado, então, de novo, por aquele centro da deglutição lá do bulbo. Ao mesmo tempo, o que entrou no esôfago precisa ir em direção ao estômago. Então, o centro da deglutição vai comandar também o que a gente vai chamar de peristaltismo primário. Então, ele vai promover aqui as ondas peristálticas ao redor aqui, né, na região do esôfago. Então, a gente vai vendo essa onda aqui, ó, se deslocando. E com isso, deslocando o bolo alimentar em direção ao esfíncter esofágico inferior. O esfíncter esofágico inferior, como vocês podem ver, ele relaxa até antes de chegar à onda peristáltica. Então, uma vez que o esfíncter esofágico superior contraiu, o esfíncter esofágico inferior já relaxou. Então, ele já deixa aquela abertura, né, para que o bolo alimentar, quando chegar ali naquela região, ele já consiga entrar, então, dentro do estômago. E o que seria esse peristaltismo secundário? Então, é um peristaltismo que também vai acontecer no esôfago, mas que não vai ser comandado pelo centro da deglutição do bulbo. O peristaltismo secundário vai ser um reflexo da distensão do esôfago e vai ser comandada justamente pelo sistema nervoso entérico,
e pelo reflexo vago-vagal. Então, o esôfago, além dele já ter tudo isso programado, né, todo esse peristaltismo por conta do centro da deglutição, ele gera esse peristaltismo por esse reflexo que o próprio esôfago tem. Então, aqueles neurônios sensoriais presentes ali no plexo mientérico, né, ali do esôfago, tem os neurônios sensoriais que vão detectar essa alteração, vão estimular interneurônios, que vão estimular neurônios motores a fazer, então, todo esse estímulo de contração e relaxamento muscular, possibilitando, portanto, esse peristaltismo secundário. E aí chegamos, então, agora no estômago. A motilidade no estômago ela pode ser dividida em três etapas. A primeira delas é o que a gente chama de relaxamento receptivo. O que é esse relaxamento receptivo? É o relaxamento do fundo do estômago, que é aquela região que faz parte do corpo do estômago, mas está próxima ao esfíncter esofágico inferior. E isso vai acontecer até antes da chegada do alimento e vai ser mediada justamente pelo reflexo vago-vagal. Então, uma vez que começar, por exemplo, a deglutição, o alimento está na boca ou está no esôfago, isso já vai estimular um reflexo vago-vagal que já vai estimular lá a camada muscular do estômago a relaxar. Então, com isso, ele vai relaxando o estômago e então vai gerando um certo espaço ali no estômago para o alimento que venha a chegar. Depois, a gente vai ter o que a gente chama de acomodação gástrica. A acomodação gástrica ela é muito parecida com o relaxamento receptivo, mas ela vai acontecer após a chegada do alimento. Então, também vai ser caracterizada pelo relaxamento do fundo do estômago, mas só depois do bolo alimentar chegar ali no estômago. Então, já ter passado pelo esôfago e chegado no estômago. Então, nessa situação, a gente vai ter esse relaxamento mediado pelo próprio reflexo vago-vagal do estômago. Então, chegou ali o alimento, isso vai causar uma distensão ali no estômago, que vai estimular neurônios sensoriais que vão até o sistema nervoso central via vago e volta via nervo vago. E também pelo próprio sistema nervoso entérico local, que também tem neurônios sensoriais que vão detectar essa distensão, vão estimular interneurônios, que vão estimular neurônios motores locais e que vão então promover esse relaxamento da musculatura do fundo. O relaxamento receptivo e a acomodação gástrica vão então possibilitar o aumento do volume intragástrico, ou seja, dentro do estômago, sem aumentar a pressão do estômago, porque está chegando alimento, mas como ele está relaxando a musculatura ali do estômago, vai cabendo cada vez mais alimento ali, ainda sem aumentar a pressão. Só que vai ter um momento que isso, né, se continuar chegando mais alimento, vai começar a aumentar a pressão. Então, isso acontece até atingir um limiar, né? Então, depois de chegar a um grande volume, aí sim não tem mais como relaxar, né? Não tem mais como caber ali alimento, então aí em determinado momento começa também a aumentar a pressão. Então, isso também caracteriza aquela função do estômago de reservatório, né? Que ele vai armazenando esse alimento antes de começar a própria digestão química e mecânica que acontece no estômago. E só também acrescentando, isso tudo também vai ser possível, essa acomodação do alimento, também graças depois à contração do esfíncter esofágico inferior, impedindo que aquele alimento que entrou no estômago volte para o esôfago. Por fim, a gente vai ter a motilidade do estômago, que vai ser decorrente de movimentos peristálticos, que vão possibilitar, então, a mistura de todo esse alimento, de todos os nutrientes, com a secreção que a gente vai encontrar no estômago. Então, do ácido, das enzimas. E isso vai fazer, então, tanto a digestão mecânica quanto a digestão química dos alimentos. Então, essa motilidade a gente vai dar nome de propulsão. A propulsão é quando, então, começa a onda peristáltica ali do meio do estômago e vai em direção ao esfíncter pilórico.
Próximo ali do esfíncter pilórico vai ter uma certa trituração e depois vai ter um movimento de retropulsão, que é uma onda peristáltica que começa próximo do esfíncter pilórico e vai em direção à parte mais de cima do estômago. Então ele vai contrair para baixo, vai ficar um tempo ali, depois vai contrair para cima. E vai fazendo isso várias vezes, promovendo a mistura, até que as partículas que estão no estômago cheguem a ter até 2 milímetros. No momento que elas passarem a ter 2 milímetros, elas conseguem passar pelo esfíncter pilórico e irem em direção ao intestino. Mostrando aqui um pouco mais sobre essa questão da acomodação gástrica e a participação do nervo vago nisso. Então, vamos pensar uma pessoa aqui normal. A gente, pelo relaxamento do fundo, vai acomodando uma grande quantidade de alimento, né? Ou vai aumentando o volume sem aumentar a pressão. Até que tem uma hora que não tem mais como relaxar, não cabe mais, aí de fato começa a aumentar a pressão. Se a gente tiver a ressecção do nervo vago, cortar o nervo vago, vejam que conforme vai aumentando o volume, vai aumentando diretamente a pressão. Mostrando então que o nervo vago é um importante modulador desse relaxamento do fundo, impedindo esse aumento da pressão intraluminal gástrica com o aumento do volume. E mostrando aqui essa imagem, essa onda aqui de propulsão, mistura perto do piloro e retropulsão. E isso vai acontecendo então várias vezes. Vamos falar agora sobre a motilidade no intestino delgado. Então, no intestino delgado, vai ser o primeiro local dentre todos que a gente falou que a gente vai encontrar a segmentação. Então, a segmentação a gente pode ver aqui nesse início, né? Então, como se estivesse contraindo aqui, contraindo aqui, contraindo aqui, contraindo aqui. Então, ela acontece mais ou menos a cada 5 segundos, quando chegar alimento ali no intestino. E ela tem, então, essa distância, né, entre uma contração e outra de 1 a cada, mais ou menos entre 1 e 4 centímetros, entre uma contração e outra. A gente vai encontrar também peristaltismo, como já encontramos no esôfago e encontramos no estômago. Então, a gente encontra nessas ondas peristálticas a cada meio a 2 centímetros por segundo. Então, a onda ela percorre mais ou menos isso, tá? Por segundo. E cada onda vai percorrer até 5 centímetros de distância. E é o que a gente está encontrando aqui, né? Essa onda peristáltica. Em alguns casos pode ter também até a peristalse reversa, que é no sentido contrário. No intestino a gente vai encontrar o que a gente chama de lei do intestino, que é um reflexo peristáltico que é dependente do sistema nervoso entérico. Então, nada mais é do que o que a gente já comentou antes. Então, é o sistema nervoso entérico detectando que chegou alimento ali e provocando uma onda peristáltica ali naquele próprio local. Assim como a gente já encontrou também no esôfago, no estômago, né? Mas aqui eles dão um nome para isso, que é a lei do intestino. E aí, depois que, então, todo esse conteúdo já foi, né? Passou por todo o intestino delgado, teve digestão, teve absorção de nutrientes e tudo mais, a gente vai chegar lá no esfíncter iliocecal, que vai então ser aqui entre o intestino delgado, o ilho e o seco. Então, geralmente, esse esfíncter ele vai estar contraído, mas quando aumentar a distensão aqui nesse local, chegar o conteúdo aqui no ilho terminal e gerar uma distensão, isso vai ser detectado, então, pelos neurônios sensoriais ali daquele local, que vão gerar, então, uma resposta de relaxamento do esfíncter iliocecal. Relaxou o esfíncter iliocecal, o conteúdo vai ter uma peristalse aqui, né, que vai deslocar esse conteúdo para o seco, aumentando então a distensão aqui nessa região. Quando aumentar a distensão aqui, isso vai gerar uma resposta então de contração do esfíncter iliocecal, impedindo, portanto, que isso volte para o ilho. E aí, então, o conteúdo chega aqui no cólon, né, no intestino grosso. E aqui, então, a gente vai encontrar também a segmentação, que vai durar aí de 12 a 60 segundos. E é o que vai gerar, então, o que a gente chama de áustras, né? Então, a gente consegue ver aqui, principalmente, algumas áustras, tá certo? Então, essa segmentação vai ser importante também
para fazer essa mistura ali naquele local e fazer essa absorção final, então, de água e eletrólitos. Então, a segmentação a gente vai encontrar aqui no cólon aqui ascendente e no cólon transverso, principalmente. E aí também no intestino grosso a gente vai encontrar o peristaltismo em massa. Então, diferente do intestino delgado, que assim que chegou o alimento ele já começa peristaltismo e fica fazendo um monte de peristaltismo, aqui no intestino grosso a gente vai encontrar poucas vezes por dia o peristaltismo. Então, de 1 a 3 vezes por dia aproximadamente, e vai ter a onda peristáltica, vai ter mais ou menos 20 centímetros de extensão. O que pode estimular esse peristaltismo em massa? Por exemplo, ingestão alimentar. Então, muitas vezes, quando a gente come um alimento, a gente já tem vontade de ir no banheiro, né? Justamente porque gerou ali um reflexo, né? Que provocou esse peristaltismo em massa do intestino grosso. Então, por exemplo, o conteúdo alimentar que estava aqui gerou um peristaltismo em massa aqui, que deslocou ali para o reto todo o conteúdo das fezes, certo? E aí, então, o cólon aqui, ele vai ter essa função de armazenar as fezes até que haja, então, esse peristaltismo em massa que desloque, então, o conteúdo em direção ao reto. Então, a porção distal, ela fica armazenando. Quando houver esse peristaltismo, ele desloca, então, as fezes para o reto. Então, o reto geralmente fica vazio, né? Ele só vai receber as fezes nessa situação. E aí, então, aqui está o reto. E aqui no fim, a gente vai ter o ânus com os esfíncteres anais. Então, como é que são esses esfíncteres? Então, a gente tem o esfíncter anal interno, que é este daqui, que é caracterizado por musculatura lisa e tem, então, um controle involuntário. E a gente tem o esfíncter anal externo, que é musculatura estriada e o controle é involuntário, mas também é voluntário. Então, como é que vai funcionar, né, esse reflexo da defecação que a gente fala? Então, uma vez que as fezes cheguem aqui no reto, e isso promove, então, uma distensão do reto, isso vai gerar vai estimular aqueles neurônios sensoriais e que, por sua vez, vão provocar, então, esse reflexo reflexo da defecação. Então, geralmente, o esfíncter anal interno, ele fica contraído, tá certo? Então, numa situação de repouso, ele vai estar contraído. Quando chegar as fezes lá no reto e começar esse reflexo da defecação, se a pessoa de fato puder defecar naquele momento, o que vai acontecer? Primeiramente, o esfíncter anal interno vai relaxar e, em seguida, o esfíncter anal externo, que tem um controle voluntário, vai relaxar. E com isso a defecação vai ser possível. Agora, numa situação que a defecação não é possível, eu não estou no banheiro, as fezes chegaram aqui no reto. Nessa situação, como o esfíncter anal interno ele tem esse controle involuntário, ele ainda assim vai relaxar, da mesma forma numa situação que a gente puder defecar. Só que nessa situação, a gente não vai relaxar o esfíncter anal externo. Então, é uma situação que a gente vai continuar contraindo o esfíncter anal externo, impedindo que a defecação ocorra. E aí, depois de ficar contraindo o esfíncter anal externo por determinado tempo, as fezes que estavam aqui no reto voltam para o cólon sigmoide, tá? Até que minutos depois, o cólon sigmoide pode de novo fazer peristaltismo, direcionar essas fezes para o reto e dar vontade de novo de defecar. E aí, então, fica nesse controle do esfíncter anal externo, né, de contraído ou relaxado, dependendo da situação, se a gente pode defecar ou não pode defecar. Na situação, então, que a gente for, né, fazer a defecação, além de ter esse relaxamento do esfíncter anal externo, tem outras coisas que vão acontecer no organismo para facilitar a defecação. Então, a gente vai ter a contração dos músculos da parede abdominal e vamos ter também o relaxamento dos músculos da parede pélvica. E tudo isso que eu contei até agora é o que acontece quando a gente se alimenta, né? Quando tem a ingestão alimentar.
Mas como que fica a motilidade do nosso trato gastrointestinal no jejum? Então, ele não fica parado, não fica tudo estacionado. Então, no jejum, a gente vai encontrar o que a gente chama de complexo motor migratório. O que é isso? Então, o complexo motor migratório são contrações rítmicas. Então, a gente pode ver aqui, né, de novo, um gráfico de pressão nas diferentes regiões do jejum aqui. Então, a gente vê aumento de pressão, ó, em determinados períodos. Então, são contrações rítmicas e sincronizadas, gerando peristaltismo. Então, ó, ele começa aqui, depois vem pra cá, ele vai se deslocando, mostrando que começou a contrair aqui, depois vai deslocando a onda peristáltica em direção distal. O complexo motor migratório, ele vai acontecer no estômago e no intestino delgado. A gente não vai encontrar o complexo motor migratório no intestino grosso, tá certo? E ele vai consistir de 4 fases. Então, a primeira fase é um período de quiescência, que é longo, que é como se fosse essa região aqui que quase nada acontece. Vai ter um momento aqui, depois a fase 2, que vai começar a aumentar a frequência de potencial de ação ali das células musculares e aumentar um pouco a contração. Aí vai ter a fase 3, que é realmente o ápice ali, né? E vai ter alta contração muscular. E vai ter a fase 4, que é quando diminui de novo a contração muscular. Essa onda, né, de contração, ela vai acontecer no jejum a cada mais ou menos 90 a 120 minutos. E a função dela vai ser justamente limpar todo o trato aqui gastrointestinal de qualquer conteúdo residual que tenha ficado após, né, a passagem ali do alimento, no período, né, logo depois que a gente se alimentou. Vai ser nesse momento também que o esfíncter pilórico ele vai abrir um pouco mais, ele vai relaxar um pouco mais e partículas que sejam até maiores do que 2 milímetros venham a passar ali pelo esfíncter. Nessa situação aqui, diferente de toda a regulação que eu contei antes de como acontece, né, as contrações, relaxamento muscular, nessa situação aqui, quem vai controlar tudo isso vai ser um hormônio chamado motilina. Então, é um hormônio que é secretado pelo duodeno, tá? Pela mucosa duodenal, e ele vai ser secretado principalmente ali naquela fase 3, que é a hora que vai estar alta contração muscular de toda essa região aqui do intestino, tá certo? E aí, uma vez que a gente venha se alimentar novamente, vejam que perde esse padrão de contrações rítmicas e sincronizadas, e aí volta, então, a ter aquele padrão de motilidade que eu acabei de explicar em todo o nosso trato gastrointestinal, tá certo? Era isso por hoje, então, pessoal. Obrigada e até mais!